do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás. Desejar uma boa tarde a todos, que nós façamos aqui um excelente evento. Hoje é um dia especial para a FINDES e para o SEBRAE. Estamos recebendo pela primeira vez no estado do Espírito Santo os diretores da IADC, International Association of Drilling Contractors. É com muita alegria, Heitor Giopo, Flávio Tomanini e Leandro Luceni, que nós recebemos vocês aqui no Espírito Santo. Fiquei muito feliz no momento, Heitor, que liguei para você e você prontamente aceitou o nosso convite. Muito obrigado. A IADC, fundada em 1940 em Houston, nos Estados Unidos, está no Brasil desde a década de 90. Tem 8 empresas mantenedoras e 45 associados. É a maior referência em perfuração de poços de petróleo e gás no mundo. E nós, que somos o terceiro maior produtor de petróleo e gás do Brasil, não podemos estar distante de vocês. Nós queríamos fazer um evento bastante objetivo e, para dar início às nossas atividades, gostaríamos de convidar o diretor do SEBRAE, o nosso amigo Luiz Toniato, para fazer uso da palavra. Obrigado, Durval. Obrigado a todos pela presença. Realmente, Durval, você tem toda a razão. Essa aproximação do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, através das suas entidades que o compõem e das empresas que o mantêm, tem a perspectiva de gerar muitos frutos para o Espírito Santo. E falando especificamente em nome do SEBRAE, cujo olhar precisa ser atento ao potencial que isso possa representar, que esses movimentos possam representar para as micro e pequenas empresas, a gente enxerga que o SEBRAE tem contribuição a dar no preparo para essas micro e pequenas empresas, para que elas se tornem cada vez mais competentes para o fornecimento de materiais e serviços para essas empresas de drilling ou de outras da cadeia de petróleo e gás. Então, agradecer aí a presença de todos, principalmente das entidades que foram dadas, a quem eu saúdo, e dizer o seguinte: o SEBRAE tem muito interesse nisso, o SEBRAE está preparado e tem instrumentos financeiros e técnicos para que a gente possa apoiar, por exemplo, rodadas de negócios presenciais, quando isso for possível, e também não presenciais, virtuais, e estamos dispostos a fazer isso, temos muito interesse, porque a gente entende que isso vai demonstrar e conectar as pequenas empresas do Espírito Santo às potencialidades que as grandes empresas de drilling podem e têm como demandar. O SEBRAE defende essa aproximação, espera que o aprofundamento dessas relações, Durval e todos que nos assistem, com as diversas instituições que operam na cadeia de petróleo e gás, elas vão gerar bons frutos. A gente acredita que isso vai evidenciar cada vez mais uma coisa muito importante que a gente tem falado em todos os encontros, né, Durval? O potencial do Espírito Santo. Isso é inegável, né? O Espírito Santo tem uma ambiência muito favorável, uma estabilidade política muito interessante. Nós somos nota A no que diz respeito ao equilíbrio fiscal desde 2012, mesmo nesse momento agora, o Estado continua equilibrado, continua honrando suas contas, nós temos bons índices de segurança, nós temos uma série de coisas que tornam o Espírito Santo mais atrativo, né? E a gente acredita que esse potencial vai impulsionar negócios e vai gerar oportunidade, e olhando pelo lado do SEBRAE, oportunidade para as micro e pequenas empresas. Então, sem mais delongas, Durval, eu quero saudar a todos e desejar bom trabalho, boa reunião de trabalho a todos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Toniato, mas não podíamos deixar de escutar você, que com esse apoio que você nos dá é muito importante. Eu queria informar a todos, agradecer a presença de todos, que o evento está sendo gravado e nós vamos disponibilizar todas as apresentações com autorização do IADC para os participantes. Nós também, depois do evento, fazemos uma pesquisa e fazemos um relatório de tudo para ver o que a gente pode melhorar. Dando início, eu queria aproveitar, o Giopo, você que está presente com os seus colegas de diretoria, fazer uma pequena apresentação das nossas competências, que nem sempre nós sabemos que devemos estar já com mais de 120 pessoas assistindo, e 50% fora do Estado,
de falar do que é o nosso fórum. Vou ser muito rápido, deve ser menos de 10 minutos. Elimar, que está nos apoiando com a Raquel, com a Ana Carla, peço ajuda aí rapidamente, Elimar. O Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, ele é um programa que tem... Por favor, Elimar, pode passar. O Espírito Santo ele tem uma tradição em petróleo e gás desde 1957. Nós éramos até 2003, 2004, produção só terrestre. E a partir do pré-sal, em 2009, nós começamos uma grande produção e hoje 97% da nossa produção é pré-sal no mar e 3% em terra. Mas estamos fazendo um trabalho junto ao REAT para voltar a ter uma grande produção em terra. O Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, ele tem um comitê estratégico que é formado pelo governo do estado, aqui nós trabalhamos muito junto, pela Petrobras, pela Federação, pela Shell, a Prisma, a Equinor e o Sebrae, que é um grande parceiro nosso. E a coordenação executiva é da Federação dos Indústrias. Nós temos por objetivo promover o desenvolvimento do setor de petróleo e gás no Espírito Santo. Nós éramos o segundo maior, mas não tínhamos cultura. Hoje já temos a cultura do petróleo e gás. Trabalhamos com 4 grupos de trabalho, o GT01, que é de negócio, o GT02, que é de inovação e desenvolvimento de produto, o 3, que é de capacitação e certificação, e o 4, que é de divulgação. E esses 4 grupos eles têm 34 empresas, entidades, instituições, Heitor. Nós temos academia, temos o governo e temos empresas trabalhando junto. Nós temos... Por favor, Edmar. Hoje nós somos o 3º maior produtor. O ano passado produzimos uma média de 287 mil barris de petróleo por dia no mar e terra e 7 milhões e 300 mil metros cúbicos de gás por dia. Consumimos 3 milhões e 800. Aqui nós temos 6 plataformas na bacia do Espírito Santo, 7 plataformas na bacia do Espírito Santo e 6 na bacia de Campos, no Rio, mas todas com gestão aqui no Espírito Santo. Exportamos cerca de $1 bilhão no ano passado e temos 450 empresas, Heitor, aqui em competência, como o Luiz falou, na cadeia de petróleo e gás. As empresas faturam 5 bilhões e empregam 30 mil pessoas. E são 90% micro e pequena empresas, por favor. E dentro disso, por favor, Elina, aqui vocês têm uma ideia, nós temos 2 das 5 unidades de tratamento de gás no país estão no estado, hoje ociosas, nós estamos trabalhando nesse projeto do novo mercado de gás. Nós temos aqui uma empresa de gás, a ES Gás, que nós estamos implantando agora, 6 estações de tratamento de óleo, 1.000 quilômetros de oleoduto e gasoduto, e toda a malha é muito forte aí, por favor. E estamos aqui também trabalhando fortemente em inovação. Nós temos aqui na FINDES, o presidente Léo de Castro não pôde estar presente hoje, o FINDES Lab, que é no topo da nossa federação, e temos diversos centros de pesquisa e inovação, da Prisma, da Tecnip, da Celor, da Vale, da Fortileve, do FINDES Lab e outras instituições. E temos 142 laboratórios de pesquisa, com referência o LabPetro, que é um laboratório de óleo pesado, referência na América Latina, e o NEMOG de gás, de medição de velocidade de gás. Por favor, Lima. E agora, para dar, como colocou o Luiz Toniato, diretor do Sebrae, fizemos recentemente uma parceria com o Sebrae para desenvolver as nossas micro e pequenas empresas e também startup e tornar o Espírito Santo mais competitivo nesse mercado. Contratamos o Antônio Batista, que vai ser o mediador desse nosso evento, com grande experiência em petróleo e gás, trabalhou mais de 20 anos no Sebrae do Rio, é referência nacional, e nós estamos trabalhando a capacitação de 15 startups, 30 empresas, num programa que nós estamos chamando de fornecedor competitivo. Heitor, aqui no estado nós temos uma máxima, nós não queremos nenhuma facilidade, nós queremos oportunidade, e temos certeza que se ela é dada a uma empresa capixaba, nós somos competitivos. Estamos trabalhando também para fazer uso da cláusula do 1% da ANP, trabalhando fortemente nos editais que estão ocorrendo. Nós também não queremos ser participantes, queremos ser vencedores. E estamos trabalhando muito forte nisso, nesse novo edital da Petrobras. Estamos trabalhando também no desenvolvimento regional para que os royalties e a participação especial sejam utilizados efetivamente no desenvolvimento. Já fizemos eventos com a ANP em todos os dois. E a inteligência competitiva, conhecendo outras demandas. No caso, esse evento faz parte desse programa número 5 de inteligência competitiva para as empresas capixabas.
Nós não tínhamos esse acesso a vocês, Heitor, e foi uma alegria, falo isso com muita satisfação novamente, você ter aceito o nosso convite. E por fim, por favor, Elimar, nós queremos dizer que em todos os níveis do ambiente de negócio de petróleo e gás, no primeiro nível, nós temos aqui empresa para fornecer casco, como o nosso estaleiro Jurong, que é uma referência brasileira. Como fabricante de módulos, nós temos diversas empresas em condições. No fornecimento ao sistemista, nós podemos fazer fabricação, construção, montagem, manutenção industrial. No terceiro nível de apoio, nós temos engenharia de projeto, logística, TI, licenciamento ambiental, estudo de meio ambiente e de segurança, e também a parte de comércio e prestação de serviço em geral. E, por fim, dizer que a gente não quer ser somente fornecedor. Nós estamos trabalhando nesse ambiente. Nós temos que instituições de apoio, seja de ensino, de classe e o governo, muito juntos, como disse o Antoniato, fornecedores de toda a natureza, treinamentos também. Temos empresas correlatas, mas nós queremos oportunidade para desenvolver o mercado de óleo, de gás e de bens de serviço, como descomissionamento, como refinaria, estamos discutindo a implantação de minas refinaria. E, por fim, agradecer aqueles que têm acreditado no nosso trabalho. A Federação dos Indústrias, o SEBRAE, agradece muito a eles que têm nos apoiado financeiramente, que têm possibilitado fazer esse trabalho. E toda a equipe que está junto com a gente. E sozinho a gente não faz nada, temos que estar junto. E junto a gente vai fazer esse Estado melhor e esse país melhor. Heitor, era uma pequena apresentação nossa para vocês, desculpa ter tomado seu tempo, mas eu acho que vocês, eu sei que está com diversos convidados, que vocês são referência, não poderíamos deixar de apresentar isso para o Brasil. E você nos deu essa oportunidade. Obrigado, até com muita modéstia que a gente faz isso. E de imediato eu chamo o meu amigo Antônio Batista, que vai ser o moderador desse evento, que é o nosso consultor, tem nos dado um grande apoio. Antônio Batista, por favor, faça você a condução da mediação dos trabalhos. Val, eu acho que o Antônio não voltou. Ana Carla, o Antônio Sim. teve uma queda de energia, mandou informação aqui no grupo. Ele está então nós vamos seguir. Não tem problema. Não conseguiu conectar ainda. Heitor, o Antônio Batista está em Belém do Pará. Ele mora no Rio, mas saiu com medo da pandemia do Rio, foi para Belém pensando que lá não ia ter nada. E lá está tão sério quanto ao Rio. Heitor, então, desculpa, eu passo a palavra a você. Você vai fazer a sua apresentação, você vai fazer duas apresentações, uma institucional e outra depois sobre cenários e oportunidades. Fique à vontade, o Antônio Batista entra depois. Está fechado seu microfone, Heitor. Agora sim. Ok. Obrigado, Val, Antoniato, obrigado a todos que estão nos assistindo. Esse é o primeiro contato entre a ADC e a Federação das Indústrias, SEBRAE, no Espírito Santo. Queria agradecer o convite, acho que é muito importante esses eventos onde a gente consegue fazer essa troca e aproximar as instituições. Acho que o Brasil como um todo tem a ganhar com isso. Gente, eu trouxe aqui duas apresentações, e como é nosso primeiro encontro, me permitam ser assim, bem detalhista, bem passo a passo no que eu vou estar apresentando, até porque as perguntas vão surgir ao longo do caminho, depois vocês podem estar entrando em algum detalhe. Então, me perdão aí ao pessoal que já é da indústria, que já é do meio, eu vou ser um pouco mais detalhista aqui na minha apresentação, de maneira que a gente possa atingir a todo o universo aí do pessoal que está nos assistindo. Heitor, você fique à vontade, porque é realmente isso que nós queremos. Nós conhecemos muito pouco do IADC, você fique à vontade. Obrigado, sucesso aí. Eu vou pedir que Heitor. Opa, perdão. Heitor, me permitam, para quem não conhece você, assim como é o meu caso, pediria assim, a gentileza de você colocar inicialmente sua imagem, para a gente memorizar e depois entrar na apresentação. Muito obrigado, hein? Obrigado. Obrigado, Heitor. Tá, eu vou tirar a minha imagem aqui para a gente entrar direto na primeira apresentação, que é uma apresentação do perfil do IADC. IADC é a Associação das Empresas de Perfuração. Ela existe desde 1940, ou seja, estamos fazendo aí 80 anos nessa trajetória, e está com 27 anos no Brasil.
ela se posiciona assim, com um perfil bastante técnico, bastante forte, como apoio às empresas de perfuração e toda a sua cadeia, todas as empresas que trabalham junto com o objetivo de fazer a entrega da construção desses poços de petróleo, seja no mar ou seja em terra. Aqui está colocado rapidamente para vocês o que seria a visão e a missão do IADC, mas basicamente é ser reconhecida mundialmente como o provedor desses estándares e padrões técnicos e de segurança que toda a indústria possa estar utilizando. Vocês podem passar o próximo slide, por favor? Bom, esse daqui é o nosso perfil mundialmente, é a fotografia de final de 2019. Você vê que a gente tem 1.093 companhias associadas ao redor do mundo, ao IADC, sendo que existem aqui 3 fatias nessa pizza que a gente vai detalhar um pouquinho. As empresas de perfuração são as que estão em verde, são 272 empresas associadas. Existem outras empresas que são os que também compõem os serviços que a gente faz, tanto embarcado como serviços de apoio, que são as que a gente chama de Associate Members, são mais 804 empresas ao redor do mundo, e tem mais produtores associados também ao IADC, que são mais 17. Então, totalizando 1.093 empresas ao redor do mundo. Passando para o próximo, a gente vai dar uma olhadinha no Brasil. Essa fotografia aqui do Brasil são as empresas que, no momento, estão com operação aqui dentro do Brasil e estão associadas. Então, vocês podem contar aí, são 9 empresas brasileiras e estrangeiras, internacionais, que estão atualmente trabalhando no Brasil e no mar, no ambiente offshore. A gente não tem, no momento, nenhuma empresa perfuradora de terra aqui associada ao IADC, mas a gente está trabalhando para ver o pessoal que tanto trabalha em São Mateus, no Espírito Santo, como em outras localidades, da viabilidade de trazê-los também para dentro da associação. Todas essas empresas aqui trabalham para a Petrobras e para outras empresas internacionais, como Shell, Total, ExxonMobil e outras que estão já em operação aqui no Brasil. O próximo, por favor. Essas daqui são as empresas associadas, né, os Associate Members, que estão já aqui no Brasil trabalhando com a gente. Eu não vou mencionar nenhuma aqui, porque a gente tem 45 aqui, mas vocês, ao passar o olho aí, podem ver que nós temos empresas bastante importantes aí do setor, na área de serviço, na área de fornecimento de equipamento, etc., etc. São esses os associados aqui no Brasil, né? Tanto os de perfuração como os que fazem os outros serviços. O próximo, por favor. Isso daqui, para dar uma ideia para vocês, gente, como é que é a estruturação do IADC. O IADC ele tem um membro, tem uma diretoria, e essas atividades que estão aí abaixo. As atividades essenciais, que é a primeira caixinha da esquerda, esse daqui eu gostaria de passar mais em detalhe com vocês, são atividades regulatórias e legislativas. A gente dá apoio em termos de comentário de legislação ou sugestão de legislação, muito nos Estados Unidos, mas em outros países também. No Brasil, até, a gente não tem feito muito isso aqui. Acreditação, a gente tem um programa para treinamento e certificação do pessoal que trabalha nas empresas de perfuração, nas mais diversas funções, desde as funções de entrada, como plataformista, e subindo a carreira, até torristas, encarregados de plataforma, etc. Essas funções, o IADC faz a acreditação desses membros, desde que as empresas assim o requisitem, e essa acreditação ela funciona como uma certificação perante as autoridades daquele país em particular, como certificação no treinamento, ok? Temos uma revista também, o Drilling Contractor Magazine, que traz todas as novidades que estão acontecendo mês a mês dentro do setor. Fazemos muitos eventos e conferências, participamos aqui no Brasil da Rio Oil & Gas, participamos em Houston da Conferência de Tecnologia Offshore e em outros países também, vários outros eventos dessa natureza. Temos vários recursos técnicos, uma biblioteca já que monta 80 anos aí de tecnologia de perfuração nas suas
mais variadas formas, desde perfuração convencional, perfuração AA, perfuração com MPD e por aí vai, tudo envolvendo tecnologia para a construção de poço. A gente tem uma biblioteca enorme disso daí e tem um serviço de atendimento aos membros. Então, essa daí são as atividades essenciais do IADC. Para executar essas atividades, nós temos comitês, subcomitês e grupos de trabalho, onde a gente divide esse trabalho dentro desses grupos. As regiões que a gente atua: África, Ásia, né, no Pacífico, Europa, a América Latina, onde o Brasil é o que está com maior quantidade de membros na operação offshore, no Oriente Médio e nos Estados Unidos e Canadá. Essa atividade é feita através de capítulos. Aqui o Brasil inteiro ele está subordinado a um capítulo, que é o capítulo Brasil, e todos os associados estão dentro desse capítulo. E fora os capítulos nós temos fóruns também para discussões específicas. Em termos de divisões macro, né, a gente tem a América do Norte, o offshore, operações internacionais e serviços de perfuração. Com essa estrutura aqui, é a intenção da gente atender todas as empresas de perfuração e as empresas que apoiam as empresas de perfuração ao redor do mundo. O próximo, por favor. Fatores humanos. Eu falei rapidamente para vocês, aqui eu quero detalhar um pouquinho mais. O IADC tem esse trabalho, aqui no Brasil a gente não usa muito dele, mas nos Estados Unidos e Canadá usa muito o treinamento e capacitação das pessoas como porta de entrada na indústria. Empresas menores, não as grandes empresas de óleo, mas empresas menores ou as próprias empresas de perfuração usam esse serviço diretamente do IADC para comprar pacotes de treinamento para essas pessoas nas mais variadas posições. E, junto com isso, essas outras atividades que estão aí, como treinamentos em liderança, informação de equipe, assistência para condições de estresse e fadiga, treinamentos para auxiliar as pessoas na tomada de decisão e em alerta em situações de emergência. São todas as atividades que a gente desenvolve fora do Brasil, mais do que dentro do Brasil, mas aqui a gente já começou alguma coisa nesse sentido com o Sebrae Rio de Janeiro, e nos últimos 2 anos isso está meio devagar, até por causa da situação que a gente está vivendo aqui no momento, nos últimos 2 anos. Mas é um assunto que a gente também já iniciou aqui dentro do Brasil. O próximo, por favor. Esse daqui é só para um exemplo para vocês do último trabalho que foi feito aqui pelo capítulo dentro do Brasil, mas foi criado um procedimento, um protocolo para gerenciamento dentro das operações do Covid-19. Como instituição, a gente trabalhou num plano de gerenciamento de surto de doenças infecto-contagiosas, especificamente do Covid-19. Esse é o material que todos os associados subscrevem e usam como patamar mínimo dentro de suas operações, para que a pandemia não chegue dentro dos navios, não chegue nas operações offshore. Então, aqui está o básico que todas as empresas se comprometem a fazer, de maneira que a gente consiga ter uma barreira a proteger essas operações, para que a pandemia não destrua e não acabe com a operação no meio do mar, e a gente tenha que ter uma paralisação completa da unidade. Então, essa aqui é a última entrega que o IADC Brasil fez para os seus associados, um protocolo, uma maneira de trabalhar aqui dentro desse ambiente que a gente está vivendo hoje. O próximo, por favor. As atividades que a gente tem feito aqui no Brasil, rapidamente com os órgãos reguladores e com os clientes aqui no Brasil. Com a ANP, a gente tem tido discussões focadas em aumento da segurança das operações, principalmente das operações offshore, e suporte institucional na participação de vários eventos junto com a ANP. Esse ano aqui, a gente já deveria ter tido um evento de fatores humanos, a gente teve que cancelar por causa da pandemia. O segundo evento que foi cancelado também seria a Conferência de Tecnologia Offshore em Houston, foi cancelado, mas são eventos que rotineiramente a gente está participando.
Com a Petrobras também a gente tem um relacionamento aí de longa data, né? São 27 anos já trabalhando aqui no Brasil, onde todos esses pontos que eu estou comentando aqui com vocês são pontos que no dia a dia a gente conversa com os vários grupos dentro da Petrobras, troca ideia e tenta definir padrões de operação. O próximo, por favor. Com o IBP, a gente já tem um memorando de entendimento assinado para suporte mútuo entre as operações. Para quem não conhece, o IBP é o Instituto Brasileiro de Petróleo. Ele congrega as empresas produtoras de petróleo dentro do Brasil e suporte as várias iniciativas para a indústria de óleo e gás. A gente está sempre junto e está sempre apoiando essas iniciativas. Uma outra associação que a gente tem também um relacionamento próximo e está sempre trabalhando junto é a Associação das Empresas Brasileiras de Serviços na área de petróleo, a ABESPetro, com a qual a gente já também tratou de vários temas e vários assuntos em comum. E, finalmente, como eu já tinha citado lá atrás, o Sistema S dentro do Rio de Janeiro, a gente já teve algumas interações em relação a treinamento de mão de obra e acreditação das pessoas aqui dentro do Brasil. Esse é um assunto que está um pouco devagar agora, mas não tenho dúvida com a retomada das atividades de uma maneira mais forte aqui nos próximos anos, é um assunto que vai voltar à pauta como já teve no passado, né? Como que a gente consegue capacitar e treinar a mão de obra dentro do Brasil para que a gente tenha uma operação segura, sem riscos para o meio ambiente, sem risco para as pessoas. Eu acho que aqui acabamos, isso. Então, de maneira geral, são as atividades do IADC, seja no Brasil, seja fora. Talvez vocês conheçam, não sei se estão familiarizados, mas, por exemplo, fora do Brasil, os contratos de prestação de serviço entre as empresas de perfuração e as companhias de óleo, existe um padrão chamado padrão IADC, um contrato IADC, que é quase um contrato padrão que as empresas firmam para contratos de prestação de serviço de perfuração de poços. Esse é um serviço também que a gente tem de longa data prestado para a indústria. Manuais de controle de poço, em casos de problemas de erupção em poço ou de desbalanceio, etc., etc., existem procedimentos, existem normas, na qual, inclusive, a gente treina as pessoas, sejam soldadores, sejam os encarregados de perfuração, dentro desses procedimentos, e por aí vai. Então, a gente tem um perfil muito técnico, que tem muito essa marca de capacitação e treinamento da mão de obra para atendimento da indústria. Com isso daqui, eu acabo a primeira parte dessa nossa apresentação, Durval. Eu gostaria de ver se o pessoal gostaria de fazer algum questionamento aqui, antes da gente até começar a discutir cenários e oportunidades. Eu acho que a gente pode ir diretamente para a segunda apresentação, o Heitor, e depois a gente abre para as perguntas. Não, o Antônio Batista já está na sala. Então. Limar, vamos para a segunda. Muito bom a sua apresentação, novidade, tudo isso para nós. Obrigado. Com relação a oportunidades, eu acho que esse é um momento bastante oportuno. O Durval trouxe esse tema, quais seriam as oportunidades que a gente está vendo. Eu acho que aqui cabe um preâmbulo, dando contexto para vocês, até antes de eu entrar na apresentação. Não é novidade para ninguém aqui, a gente talvez esteja num dos maiores crises, né, que a gente está passando pela indústria de óleo e gás nas últimas décadas. A indústria, na verdade, ela está sofrendo impacto de três eventos quase que simultâneos. Um deles aconteceu antes do começo da pandemia, que foi a queda do barril de petróleo, do preço do barril, de números redondos, um patamar de $100 para um patamar de $40. Então, a indústria já vinha, como um todo, se adaptando, né, desde 2019, a essa modificação de cenário que vinha acontecendo, e a gente entra em 2020, acontece mais dois eventos simultâneos. O início da pandemia do Covid, que traz dificuldades adicionais para todo mundo, né, para o país inteiro, para todos os países, de como trabalhar de uma maneira segura e sustentável no meio de uma confusão como essa. Isso daqui, acreditem, está tomando das empresas, não só das empresas de perfuração, mas das petroleiras, de todo mundo, assim, quase que 80% do tempo, para a gente manter uma operação segura e confiável.
tem sido um desafio muito grande para todo mundo, tem havido apoio, diga-se de passagem, de todo mundo, da ANP, da Anvisa, todo mundo de braços dados aqui, de maneira que a gente consiga manter a produção dentro do Brasil e, ainda assim, ter segurança de bom nível para todo mundo envolvido nessas operações. E, não bastasse isso, a gente teve ainda uma guerra comercial entre Arábia Saudita e Rússia, de maneira que o preço do barril de petróleo chegou aí a ser abaixo de $20 durante esse período. Então, nesse momento aqui, a gente tem quase que um freio de arrumação, né? A indústria deu uma parada muito grande, não é novidade para ninguém, vocês estão acompanhando o que está acontecendo, mas quando a gente olha para o futuro, e é isso que vai estar nos meus próximos 4 slides, a gente vê um cenário melhor do que está acontecendo hoje. Então, quando a gente está falando aqui de oportunidades no setor, obviamente não é nada no curto prazo, no curtíssimo prazo, são coisas que vão estar acontecendo nos próximos 2 anos, e qual é a leitura que a gente tem desse cenário. Bom, feito esse preâmbulo aqui, vamos aos 4 slides aí para vocês entenderem um pouco o que eu estou falando. Pode passar para mim, por favor? Bom, esse daqui é o primeiro slide, né? O slide da conjuntura internacional. Quando a gente olha a conjuntura internacional, vale a pena destacar esses pontos aqui que estão na tela. O primeiro, eu já até comentei com vocês, esse problema todo trouxe um desequilíbrio entre oferta e demanda, resultando uma crise sem precedentes aí para os países produtores e não produtores de petróleo. A demanda foi suprimida devido ao Covid-19, se não me falha a memória aí, alguém pode até me corrigir depois, mas acho que o consumo de gasolina e outros combustíveis da Petrobras caiu mais de 40% no período. Isso não é uma coisa só do Brasil, isso é uma coisa que aconteceu mundialmente. E houve corte de ofertas da OPEP. Hoje em dia, pessoal, para vocês terem uma ideia, praticamente todos os países produtores estão com a capacidade de estocagem no máximo. Não existe mais nem onde estocar petróleo no momento, mundialmente falando. Durante o auge até dessa crise, chegou-se até a estocar petróleo nos próprios navios petroleiros ao redor do mundo e petróleo nos próprios pipelines, aí, porque nem havia mais condição de estocar. Gradualmente isso vai voltando à normalidade, mas existe um certo tempo até isso daí voltar ao normal. A recuperação é ainda, segundo os analistas, sem previsão, apesar que a gente já começa a ver alguma coisa acontecendo, mas é muito difícil fazer uma previsão em termos de quantos meses a gente deve demorar para voltar a um mínimo de normalidade. E esse daqui eu acho que é um fator que deve ser mencionado aqui. O nosso segmento de águas profundas e ultraprofundas, né, Brasil, no qual o Espírito Santo está no contexto, é um segmento que está menos impactado à vista do que está acontecendo em outros países. Obviamente está sendo impactado, está sendo muito duro, mas se você olha shale oil e outros setores fora do Brasil, o impacto tem sido muito, mas muito pior do que está sendo aqui para a gente. E maiores riscos para a indústria. A gente está tendo postergação no sancionamento de vários projetos fora do Brasil, né, em nível internacional, e o atraso da atividade de exploração de FPSOs e de projetos greenfields. Ou seja, todo mundo botou o pé no freio nesse momento, até que o cenário fique um pouco mais claro e a gente consiga entender qual é o rumo que a gente tem que seguir em 2021 e 2022. Esse é o cenário internacional. Um ponto aqui que eu acho interessante marcar para vocês, isso daqui é tudo informação pública, né? São informações tiradas aí de várias agências e de analistas, informações também que estão no site das empresas. Então, tudo que a gente está falando aqui, não existe nada de confidencial, são todas informações públicas divulgadas por todo mundo, ok? Vamos lá. O próximo slide é a conjuntura local. A conjuntura local, eu acho que vale a pena para vocês que estão começando a se aproximar desse setor, dar uma olhada mais de perto nisso daqui. A gente tem várias empresas nacionais aqui dentro do Brasil, a Petrobras, que representa mais de 90% do mercado brasileiro, a Enalta, a Barra Energia, a OGPAR, a PetroRio, como exemplo de empresas nacionais.
A gente tem as grandes empresas internacionais trabalhando aqui no Brasil, seja a Equinor, a Sinopec, a Sinochem, as duas chinesas, a Total, perdão, a Carum e a Petrogal. Na próxima coluna, a continuação dessas mesmas empresas internacionais, você vai ver a Repsol, a Chevron, a BP, a Shell, a Galp e a CNPC. Ou seja, são aqui alguns exemplos aqui das empresas que estão já aqui dentro do Brasil. E, finalmente, no último quadrinho, a gente está colocando empresas que estão iniciando a operação aqui no Brasil, são empresas também conhecidas mundialmente, têm operações internacionais em vários países, né? Tais como a ExxonMobil, a Wintershall, a Murphy, a Qatar Petroleum e a Petronas. Ou seja, esse é o cenário dentro do Brasil. Vejam que já é uma quantidade razoável de empresas de petróleo já atuando e interessadas a estar aqui dentro das nossas fronteiras, né? A gente tem como pontos de destaque aqui para vocês a abertura do mercado com 60 novos blocos que aconteceram nas últimas licitações e 12 diferentes operadores. Eu acho que esses são pontos interessantes para vocês darem uma olhada e refletir a respeito. Houve, nos últimos rounds da ANP, bônus de assinatura para esses projetos no valor de 100 bilhões, que é um número impressionante, né, em relação a bônus pagos. Houve o governo reavaliando os regimes de exploração após as rodadas de partilha. Esses são todos pontos que normalmente o IBP trabalha e outros trabalham, mas acho que é muito interessante para vocês estarem refletindo. A gente pode até ter, em outros momentos, alguma conversa em relação a isso daqui, junto com outras instituições. E eu separei em vermelho o que é mais importante para o momento, que é o downturn que a gente está tendo, essa baixa que a gente está tendo no mercado agora, atrasando os planos das companhias de petróleo no Brasil. Ou seja, o que eu estou falando aqui é que, claro, no curto prazo, esse ano aqui, a gente ainda está com atividade muito reduzida, oportunidades que a gente está vendo vão ser nos próximos anos. Por favor, o próximo slide. Esse slide aqui, gente, dá uma ideia para vocês do que eu vou estar chamando aqui de resiliência do mercado brasileiro, do mercado offshore de águas ultraprofundas. Se vocês acompanharem no gráfico do lado direito, aquela linha azul, ela dá o número de unidades que estão trabalhando para a Petrobras ano a ano, desde 2014 até 2020. Vocês veem que a gente teve uma diminuição significativa ao longo dos anos das unidades, mas a gente já está em 2020 com 20 unidades de perfuração offshore, no meio do mar. Só contextualizando para vocês, cada unidade dessa é um navio ou uma plataforma de perfuração. Quando a gente fala um navio, estamos falando um navio aí de 240 metros de comprimento por 40 de largura, com 180 a 200 pessoas a bordo, ou se é uma plataforma de perfuração, uma plataforma de 100 metros de comprimento por 70 de largura, mais ou menos, também com a mesma quantidade de gente, mais ou menos 180 pessoas a bordo. Então, vocês veem que a gente, apesar de todo o problema que está acontecendo, as empresas estão se adaptando, mas ainda assim existe uma resiliência do mercado offshore, até porque as atividades offshore são atividades com prazo para você chegar a ter uma produção muito longo, e as empresas tendem a diminuir, mas mantém-se isso daí de uma forma relativamente mais estável do que uma produção em terra, onde o corte e o retorno das operações acaba sendo muito mais rápido do que o nosso aqui. Eu pontuei aqui para vocês que a Petrobras fez uma redução de CAPEX aí de 3,5 bilhões, projetado para 2020, isso daí é amplamente conhecido, está na imprensa para todo mundo, mas ainda assim é uma situação de redução para ter uma resiliência maior, para conseguir passar por um momento difícil, e a tendência é que isso lá na frente acabe voltando. A Total, operando já aqui no Brasil há algum tempo, suspendeu novos trabalhos em Lapa, a PetroRio desmobilizou a revitalização que eles estavam fazendo em Polvo, mas a gente não tem dúvida nenhuma que essas atividades, logo aí na frente, um ano a mais do que a gente está agora, devem já começar a voltar. Vamos lá? Mais um.
Isso daqui, de novo, prova, de alguma maneira, o que eu estou falando, né? A resistência que a gente tem quando a gente fala da indústria offshore. Um dos pontos principais é o que está nesse gráfico aí do lado direito, mostrando que o custo para a produção do barril aqui, primeiro, vem diminuindo ao longo do tempo. A gente tem um lifting cost no pré-sal colocado aí do lado direito e do EIP como toda a indústria de exploração e produção do lado esquerdo, mas mostrando que a gente tem números bastante interessantes, bastante competitivos, quando a gente olha a indústria mundialmente falando, o que fazem com que as operações aqui no Brasil, seja no pré-sal, seja em outros campos no mar, acabem sendo operações que são mantidas por mais tempo, dado serem ainda mais interessantes do que operações mais caras que a gente tem em outras regiões do planeta. Só pontuando aqui o que está no lado esquerdo, né, nos meus bullets aqui, Petrobras e Majors no Brasil não cancelaram nenhum contrato, ao contrário do cenário internacional, onde a gente vê uma paralisação global, né, de vários projetos. Os tenders em aberto foram postergados, mas nenhum cancelamento. O pré-sal brasileiro apresenta competitividade, isso eu já mencionei, devido a esse custo de elevação lifting cost aí baixo. Poços do pré-sal apresentam produção e resultados muito interessantes, muito acima do que a gente vê em outras localidades aí ao redor do mundo. E, de novo, atrasos são esperados no Brasil, mas ainda a gente tem uma qualidade alta, tem um lifting cost baixo, tem uma tendência a ter uma resiliência maior que outros países. Por favor, o próximo slide. Esse aqui fecha, mas vamos dar assim um resumo de tudo que eu estou, da mensagem que eu estou querendo passar para vocês. Como a gente está naquele ponto de inflexão, a gente está num ponto de baixa atividade, esse daqui é um ponto que a gente pode dizer como um ponto interessante para aqueles que planejam ou estão se planejando entrar nessa indústria. Vocês estão vendo hoje o que seria um ponto de mínima, um ponto onde a atividade é muito reduzida, porém com uma perspectiva de daqui a 2, 3 anos já está num nível muito maior do que está agora. Eu acho que essa é uma mensagem assim, um pouco otimista, mas é a mensagem que eu queria deixar para vocês, porque quando a gente começa a ver as análises, começa a ver muito pessimismo, daqueles do tipo que isso daqui vai acabar, não vai mais voltar, é o fim de tudo. Não é bem assim. Vocês estão vendo nos meus números aí que a gente está numa situação de um patamar baixo, mas com uma tendência de melhorar logo aí na frente, né? Horizonte de 2 anos, por exemplo. Bom, pessoal, era isso daqui, acho que o ponto de partida para a nossa conversa, né, para a abertura desse nosso bate-papo aqui. Por favor. Heitor, eu queria parabenizar, dizer que me surpreendi, foi excelente a sua apresentação, de altíssimo nível, com poucas que nós assistimos ultimamente, e a gente tem pesquisado muito, foi uma surpresa muito agradável. Muito obrigado. Eu passo de imediato agora, Antônio Batista já está com a gente, graças a Deus. O Toniato quer dar uma palavra antes, né, Toniato? Por favor. Aí eu passo para o Antônio Batista. Toniato? Bom, podemos passar para o Antônio, que é o nosso mediador, conseguiu voltar para a sala, nossa sala de reunião de trabalho. Antônio, toca aí, eu dou uma palavrinha em seguida. Antônio, por favor. Olá, obrigado, Toniato, Durval. Antônio? Parece que ele está com um probleminha no áudio, né? Enquanto o Antônio se reconecta... Segunda sessão aqui do nosso webinar com IADC. Antônio, teu som está muito ruim, Antônio. Temos do IADC trazendo informação. Talvez a minha conexão esteja prejudicada hoje. Você dá continuidade? A sua conexão está muito distante, Antônio. Tenta uma melhor colocação. Enquanto isso, eu passo ao Toniato. Toniato, por favor. Bom, Heitor, muito obrigado pela apresentação. Realmente é muito interessante ouvir esses elementos, esses dados todos. Eu não resisti quando você colocou a lista das empresas, até compartilhei aqui já com o Durval, já com o Antônio,
e nós capixabas, nós gostamos muito de enxergar oportunidades, né? Onde é que elas estão, a gente não quer ficar reclamando, não quer ficar de braço cruzado, a gente quer, como diz na gíria, partir para cima, né? E ali tem um caminhão de oportunidades, ali, inúmeras oportunidades de interagirmos através de vocês com essas empresas associadas, para que a gente possa produzir oportunidade através de rodadas de negócio e outros itens. E um item que me chamou a atenção, eu gostaria que você comentasse um pouco mais, é que você falou que o IADC possui competência instalada para poder fazer treinamentos, né, de soldadores e de uma série de outros profissionais que estão conectados à cadeia do petróleo e gás. E eu lhe perguntaria, vocês fazem isso de forma autônoma ou vocês se vinculam a alguma instituição, e aqui puxando a brasa para a nossa sardinha, né, fazem junto com o Senai, fazem junto com o Sebrae? Como é que se dá essa operação aí, Heitor? Por favor, comente com a gente. Heitor, seu telefone... Heitor, está de alto-falante. É gozado que ele cai no mudo aqui sozinho. Mas vamos lá. Toniato, no Brasil a gente não teve oportunidade ainda de começar. A gente teve uma aproximação com o Sebrae Rio, mas o IADC tem esses pacotes e ele fornece esses pacotes comercialmente para a indústria. A gente teria que conversar fora desse fórum sobre alguma aproximação desse tipo, porque isso daqui lá fora é feito e é feito de maneira, como eu disse, comercial, né? As empresas vêm ao IADC, elas compram esses pacotes e a gente fornece o pacote para treinamento. Aqui, como a gente começou, mas logo em seguida entraram esses problemas todos que a gente mencionou aí, nada disso evoluiu e a gente não fechou nada. A gente teve algumas conversas no Rio, eu fiz algumas palestras em Macaé a respeito, Roberto Pasqualin, que está aqui junto comigo assistindo, trabalhou também, vieram algumas pessoas que trabalham diretamente nesse setor de Houston, fizemos algumas apresentações, mas paramos. Eu sugiro, se houver interesse, que a gente, daí fora do fórum, em algum outro momento, a gente detalhe um pouco mais isso, porque eu vou precisar até de um apoio nisso daí, visto que eu não sou a pessoa direta que trabalha no treinamento e na acreditação das pessoas. Aí eu vou ter que trazer alguém para me auxiliar nessa conversa. Mas, sim, é feito e tem maneiras. Eu acho que a gente pode conversar, ver se há convergência nesse sentido. Estamos à disposição e temos muito interesse, porque um dos papéis, o Duval pode detalhar isso um pouco melhor, um dos papéis do fórum é criar essa ambiência e essa competência instalada no Espírito Santo nessa perspectiva de deixarmos de ser um Estado meramente produtor de petróleo para ser um Estado petrolífero, como a gente fala, petroleiro, não é? Então, quer dizer, há muito interesse, viu, Heitor? Estamos à disposição, vamos falar em separado depois. Muito obrigado. Esse Obrigado, é até um ponto, Toniato, que acaba sendo uma dor de cabeça para as empresas do setor. Quando entra uma crise dessa, o que acontece normalmente a gente perde muito da força de trabalho da indústria para outros setores, e daí quando você volta, começa a aceleração, você tem um reinício desse processo todo, mas não são as mesmas pessoas que voltam, são outras pessoas, aquelas que saíram dificilmente voltam para a indústria, seja aqui na nossa indústria, seja em outra indústria. A gente tem visto historicamente isso acontecer. Pessoas que saem de um determinado setor, seja mineração, seja óleo e gás, seja um outro, elas acabam tocando a vida delas lá onde elas estão, e a gente recebe outras pessoas totalmente novas no segmento, que você tem que iniciar aquele treinamento todo de novo. Não tenha dúvida nenhuma, quando a gente estiver em 2022, possivelmente a gente vai estar discutindo aqui que vai estar faltando gente para a indústria e como é que a gente faz para treinar. Então, são esses ciclos que a gente tem que aprender a conviver com eles, né? Perfeito. Nós temos aqui uma série de demandas de perguntas, Heitor, para você aí, para os outros colegas também do IADC, mas uma das que, como muita coisa que você apresentou foi nova para nós, e a gente tem pouco acesso às empresas associadas do IADC, a gente queria saber de você qual o gargalo que vocês veem nos fornecedores locais, o que falta
de fornecimento de bens e serviços para vocês, que a gente poderia estar trabalhando para ter uma participação? A gente tem grande parte de bens vindo do exterior. Os grandes itens de capital são de fabricação estrangeira. Se você pegar um navio desse, seja da empresa que for, existem 3 grandes fornecedores mundiais de pacotes de perfuração. Quando eu falo pacote de perfuração, eu estou querendo me referir aqui a todo o equipamento de perfuração que você põe no navio, desde a torre, os guinchos, as bombas que vão circular o fluido de perfuração, as ferramentas, tudo isso daí montado num pacote só. Existem 3 grandes empresas no mundo que fornecem. Elas estão aqui no Brasil, elas fabricam algumas dessas coisas aqui no Brasil, mas uma boa parte disso vem de fora. Obviamente, Quais hoje, são essas 3 empresas? Você tem a National Oilwell, que no fundo ela é a fusão de 3 empresas que tinham lá no passado, é conhecida como NOV no mercado, que era sim. a National, a Oilwell e a Varco. Essas 3 empresas se fundiram numa só. Você tem a MH Virtual Maritime Hydraulics e a Virt, alemã, e você tem a Aker Solutions, da Noruega, que também tem esses pacotes de perfuração. Quando você vai para a parte naval, você tem 2 ou 3 grandes fabricantes de motores navais, né? Você tem a MAN, inclusive que tem o licenciamento desses motores, eles são feitos na Coreia também, os motores MAN. Você tem Rolls-Royce, você tem Wärtsilä, ou seja, mais 3 dentro dessa área naval que fornecem todos os motores para essas unidades. Quando você vai para os hélices, né, os thrusters, que nós chamamos de propulsão desses navios, idem, você tem a Rolls-Royce e mais 2 ou 3, e por aí vai. Então, é um mercado que esses grandes equipamentos são fornecidos por 3 ou 4. Aliança com esses caras, produzir alguma dessas coisas aqui no Brasil, eu não sei, é um caminho que teria que ser investigado, mas isso na área de fornecimento de equipamentos está aí. Idem, quando você vai para os equipamentos que a gente usa na perfuração, a coluna de perfuração, fabricação de tubos de perfuração, também são 3 ou 4 fornecedores que fazem tubos de perfuração. Aqui no Brasil, a gente tem várias oficinas para reparo das roscas dessa tubulação de perfuração. A tubulação que conecta o navio até o fundo do mar, designados por marine risers, também são poucas as que fornecem. O equipamento de controle na cabeça de poço, as válvulas que ficam na cabeça do poço, idem. Então, esses são todos segmentos que a gente teria que depois detalhar um pouco mais com os interessados aí, para as pessoas acessarem essas indústrias e verem se há algum ponto de convergência dentro do que se faz no Estado e o que está fora e o que poderia eventualmente se trazer para dentro do Brasil. E a parte de serviços? Serviços, idem. Você imagina que tem alguns desses fora, mas existe já um setor mais consolidado de serviços aqui no Brasil. Sejam eles os vários, por exemplo, todos os serviços que você imaginar de apoio a esses equipamentos, existem tanto as empresas fabricantes como outras empresas especializadas em algum desses equipamentos que já estão dentro aqui do Brasil fazendo esse serviço. Algumas, claro, são até franqueadas, né, dos grandes fabricantes. Vou dar um exemplo aqui para você, a Sotrec, na parte de motores, né, que tem isso daí. Mas seria também uma oportunidade para algumas empresas, talvez, serem franqueadas dessas grandes de fora ou trabalhar em alguns nichos específicos. Agora, de novo, gente, isso daí eu acho que é questão da gente criar grupos de trabalho e começar a discutir, porque você está vendo que o universo, quando a gente começa a falar, vai embora, né? A coisa é grande, é extensa, e caberia um business case, uma análise de se existe mercado realmente para estar aqui ou não, e por aí vai, né? Mas essa parte de serviço de manutenção a bordo, essa manutenção mecânica, elétrica, essa é uma demanda, porque aqui nós somos muito fortes em prestação de serviço na área de siderurgia, mineração e celulose, de manutenção preditiva, corretiva. Isso aí existe espaço para a empresa?
Existe espaço, agora entenda o seguinte, assim como na indústria aeronáutica, aqui, na perfuração, né, nas empresas de perfuração, ela só faz dinheiro enquanto o navio está lá em cima do poço perfurando. Quando ele não está no poço, a empresa não está faturando. Então, quem tiver condição de oferecer um serviço, seja de manutenção, seja de fabricação, a bordo, enquanto o navio está em operação, é alguém que vai estar na frente, porque você trazer um navio desse para a terra para fazer uma manutenção, a gente planeja isso, às vezes, com 2 anos de antecedência. Não é que a gente está, assim como um barco de apoio, entrando e saindo do porto a cada momento. Para você ter uma ideia, os navios da companhia que eu trabalho fazem 5 anos que a gente não entra com esses navios para fazer um reparo maior em terra. A gente vai fazendo esses reparos lá no mar, na medida do possível, na medida que a gente consiga ter um estándar mínimo de segurança. Então, as empresas que estariam focadas ou querendo olhar esse setor, elas têm que ter isso daí em mente. Seria uma empresa que tem que ter a capacidade de ir lá no meio do mar e resolver o problema. Obviamente, as de terra também, mas com outro escopo, né? Essas do serviço mais do dia a dia têm que estar capacitadas para estarem trabalhando lá embarcadas. Esse tempo, qual o tempo que um navio desse fica em perfuração num campo em média? Você tem ideia? Em cada poço, grosso modo, tem 90 história, a 120 dias. 90 a 120 dias em cada poço. Ok. Você vê vocês têm quantos navios desse em operação no Brasil hoje? O Brasil está indo para 22 unidades hoje e aumentando bem lentamente, gradativamente. Mas a gente está, grosso modo, hoje com 22 unidades aqui dentro do Brasil. Todas as empresas? De terra, eu não sei te dizer, tá, Durval? Até uma falha minha, eu devia ter levantado isso antes de vir para cá, mas se pegar o pessoal que está em São Mateus, o pessoal que está em outros locais também, a gente já amplia um pouco mais esse universo aí. Eu gostei muito da sua colocação da gente procurar o pessoal em terra. Tem até uma pergunta aqui de quando vão ser retomadas as perfurações em terra. Nós temos acompanhado muito a situação do onshore. A Petrobras está perfurando aqui hoje 46 poços, 40 para produção e 6 para injeção de vapor e água. E agora iniciou a perfuração de mais 20 poços aqui no Espírito Santo. Nós temos mais ou menos aqui hoje 4 sondas em operação. O Brasil tem, lá no Rio Grande do Norte, tem uma grande empresa, tem muitos produtores que têm a própria sonda para perfuração. Agora, uma outra pergunta que tem aqui é se vocês fazem as pesquisas sísmicas e perfuram ou só perfuram? Não, só perfuramos. Existem companhias especializadas em sísmica. Bom, a operação toda offshore é muito semelhante a uma operação da indústria automobilística, né? Você pode, fazendo um paralelo, um equivalente, a companhia de petróleo seria a montadora e você tem todas as indústrias ao redor daquela montadora fornecendo os componentes para o carro. Aqui funciona mais ou menos assim, a companhia de óleo, ela faz a sísmica ou ela contrata a sísmica, mas ela tem a gestão em cima do reservatório e todos os serviços que não são essenciais para ela, não são o core business dela, como a perfuração e outros do tipo, ela contrata empresas como as nossas para fazer essas atividades. Então, existem empresas especializadas em fazer sísmica e interpretação de sísmica, existem empresas de perfuração, existem empresas que fazem a produção do óleo e dentro da construção do poço, no poço em si, existem várias empresas de serviço que fazem vários serviços dentro do poço, como perfilagem, cimentação, etc. Vide aí, né, Halliburton, Schlumberger, Baker, empresas desse tipo. Então, você está vendo que é uma cadeia de produção enorme, né, que é envolvida nessa atividade aqui. O que você recomendaria? Você desculpa se eu estou fazendo perguntas assim muito inocentes, sabe, o Heitor, mas é uma falta de experiência nossa. E nós queremos, como disse o Toniato, buscar essas oportunidades. O que você recomendaria para um fornecedor nosso de bens e serviços fazer para entrar nesse mercado? Como que ele teria acesso ao cadastro, por exemplo, das associadas da IADC? Você acha que esse é um caminho? O que nós podemos fazer para ter essa aproximação? Você desculpa aí, não quero deixar você embaraçado, não. É só pedindo ajuda, tá?
As associadas aqui é um caminho, né? A gente, daqueles que interessam os associados, a gente pode abrir daí o contato, mas eu acho que mais do que tudo, a primeira coisa é, junto com vocês darem uma analisada no plano de negócio das grandes empresas de petróleo e o que elas estão planejando para os próximos anos. Aí vão aparecer oportunidades dentro desse setor aqui de perfuração, vão aparecer oportunidades dentro de produção e dentro de todos os outros serviços associados. Claro, você pode me dizer, hoje eu não tenho gente aqui. A gente pode até dar um apoio aqui na criação de algum grupo de trabalho, você está com alguns consultores aí associando, mas por aí já identificar alguns nichos onde as empresas da indústria do Espírito Santo, com o perfil que elas têm, possam estar apoiando, seja as petroleiras, seja as empresas de perfuração e por aí vai. Mas eu acho que o grande passo inicial é isso, olhar o plano de negócio das grandes empresas de petróleo, olhar o que está havendo de rodadas da própria ANP aqui para os próximos anos, e a partir daí começar a desenhar algum plano de negócio. Eu acho que esse é um momento muito importante, essas empresas têm que olhar isso com muita cautela. Como eu disse, a gente está vivendo um momento muito difícil. Então, se lançar agora aqui nesse momento, exige cuidado redobrado de todo mundo para não acabar se metendo em problemas. Né? Perfeito. As suas colocações são otimistas, são prudentes e são muito racionais. Isso é muito importante, tá? Eu acho que a gente vai conhecendo. Ninguém nasce andando, né? Nasce engatinhando, vai aprendendo. Isso. E essa boa vontade e simplicidade que você está tratando aqui nos ajuda muito. Vocês trabalham com alguma possibilidade? Eu vi que a maioria das empresas são muito nacionais, das mantenedoras e as associadas. E nós aqui estamos com um trabalho muito forte na área de inovação, tanto na federação. A Shell mesmo está fazendo um projeto com o nosso grupo de empresas aqui do estado. Estamos agora negociando também com a Repsol, com a Total, com a Equinor, essa parte de encontrar a solução, que nós temos que reduzir custo, temos que aumentar a produtividade. Você vê nas empresas de vocês chance das nossas empresas também aproximarem e apresentar soluções inovadoras? Todas as nossas empresas aqui estão trabalhando nesse momento com isso que a gente está chamando de indústria 4.0, né? Da gente sair do momento onde a gente tinha a operação a bordo muito manual, uma operação onde você embarca muito mais inteligência artificial, você embarca muito mais automação. Isso é uma tendência na indústria de perfuração como um todo. A gente tem contato com várias startups no Rio de Janeiro, fora do Brasil, todos os associados têm, cada um tem seu programa em particular de desenvolvimento, cada um elegeu temas que está enxergando como vitais, seja para a sua sobrevivência, seja para a sua diferenciação dentro do mercado, e daí eu acho que vale uma conversa com cada uma das empresas, né, sejam as associadas aqui, assim como vocês estão tendo com Shell, com Petrobras e com outros, para até ter um direcionamento em que áreas deveriam estar atacando. Nós teríamos chance de, numa reunião de vocês, apresentar esse trabalho nosso para eles? O que você acha, Heitor? Vale a pena? Quem está trabalhando de inovação, esse espaço, quem está buscando? Ou tem que ser individual, você acha melhor? Eu acho que sim, eu teria que convocar, ver para juntar esse povo todo, mas a gente pode, fora daqui, dar uma olhada qual é o melhor caminho, seja individual, seja em grupo. Né? Perfeito. Antônio Batista, acho que voltou, porque nós estamos com o nosso prazo, já passamos 4 minutos do tempo. Você está em onde? Diga-se de passagem, Doval, acho que esse é um ponto que eu não toquei, mas está aqui. O IADC está aberto também, né, para as empresas que quiserem estar mais próximas, estarem afiliadas e estarem desenvolvendo esse trabalho junto, assim como as associadas que já estão lá. A gente está aberto para isso. Se a empresa entender que esse é um caminho interessante para ela, o caminho está aberto, ele não é fechado. Eu vi que você, na sua relação de empresas produtoras de petróleo, faltou de citar uma nossa aqui, que é a Imetame. A Imetame hoje já está entre as 15 maiores produtoras. Ela tem hoje campo no Rio Grande do Norte, campo na Bahia e campo no Espírito Santo. E nós aqui estamos agora lutando para instalar uma mini refinaria. E em breve, se Deus quiser, nós vamos estar sendo mais referência. É um trabalho que a gente não conquista de imediato, é subir a escada, né? Nós estamos de degrau em degrau.
E você também, temos empresas aqui, o Estaleiro Jurong, temos outras empresas de tecnologia muito boas aqui no estado, que a gente vai aproximar de vocês. E também, se quiser ser associado de vocês, é possível, né? Sim, sim, sem dúvida. Eu, particularmente, tenho muita experiência no Espírito Santo, né? Já conheço São Mateus, já trabalhei em São Mateus. A gente trabalha com muita empresa aí da região. Então, o Espírito Santo não é novidade para nenhuma das empresas do IADC, né? A gente está muito próximo o tempo todo. A gente desenvolve várias operações com apoio no Espírito Santo. Então, é um estado onde a gente tem um conhecimento razoável. Mas você conhecia o fórum? Não, esse teu fórum aqui não. A gente tem direto operações onde a gente tem base aqui em Vitória ou em outras cidades do estado, e daí a gente tem o apoio. Mas o fórum é meu primeiro contato, e do IADC também. Você acha que ele tem uma estrutura que pode estar junto de vocês, fazendo um trabalho com transparência, sabendo das suas oportunidades? Eu acho que sim. Acho que, como eu disse, tudo soma, né? Tudo agrega. Perfeito. Eu queria agradecer. Toniato, você está na... Toniato? O Antônio Batista não consegue entrar, Elimar. Eu queria agradecer o Elimar, a Raquel, a Ana Carla, e pedir ao Toniato, se estiver presente, se ele quer fazer o encerramento. Toniato? Não, só agradecer. Muito produtivo, Heitor. Acho que depois dessa sua apresentação, a gente tem um belo dever de casa aqui para fazer, conversarmos em separado aqui, e a gente tem essa interação nossa, e você tem essa experiência do Espírito Santo aí que você citou, e com certeza você pode perceber que há um grande ativo no Espírito Santo. As entidades trabalham de forma convergente, a gente conversa republicanamente, de forma muito construtiva, com o governo, com as secretarias, com as instituições, com a academia. Então, isso dá uma coesão muito grande nos nossos propósitos aqui. Então, teremos aí bons deveres de casa para fazer, e, de qualquer forma, quero deixar aqui o SEBRAE à disposição das micro e pequenas empresas ligadas à cadeia de petróleo e gás, porque esse é um eixo estratégico que a gente já colocou no nosso planejamento e estamos seguindo com ele. Muito obrigado, Heitor, e obrigado a todos. Obrigado, Toniato. Nós temos uma empresa nossa aqui associada do Fórum, que é também associada à Subtech Group, é associada de vocês lá, do IADC. E nós vamos estar divulgando vocês. Você vê como esse mundo é pequeno e a gente tão distante, né, Heitor? Vocês fazendo esse trabalho, nós fazendo o nosso trabalho, e nós não nos conhecíamos. Agora eu vou pedir liberdade a você, da gente estar se aproximando, mandando informações para vocês, e procurando ter vocês junto com a gente. Podemos fazer dessa forma? Eu acho que temos muito a somar. Como disse você lá atrás, esse é o primeiro contato, e eu acho que a gente, né, para o desenvolvimento do país, para a melhora de todos, a gente tem que ter essa união e essa troca de informações entre as entidades, né? Eu queria, Heitor, eu vi a sua forma de trabalhar, você fique à minha vontade. Se tiver alguma sugestão para a gente melhorar de uma forma transparente, ser mais competitivo e fazer desse país melhor, nós estamos aqui abertos, sabe? A gente sabe que sozinho nós não somos ninguém e precisamos ter o apoio de todos para junto a gente fazer melhor, tá? Obrigado. E obrigado. Seu colega também do lado aí. Deixa as palavras finais para você, por favor. Eu queria agradecer a todos, agradecer pela participação. Eu vi que a gente teve uma boa participação aí, muita gente ouvindo, muita gente fazendo perguntas. De novo, o momento que a gente está passando não é um momento fácil para ninguém, mas a gente tem uma visão positiva, tem uma visão que logo, logo a retomada vai acontecer, e a gente tem que estar preparado para essa retomada. Acho que eu queria deixar essa mensagem de otimismo aí como minha fala final aí para todo mundo. Obrigado a todos. Nós vamos fazer um relatório, vamos encaminhar para vocês com a pesquisa do evento. Tivemos 145 pessoas no pico, e tenho certeza que esse não será o último. É o primeiro de uma série de eventos que vamos estar junto com vocês. Contem com a gente. Qualquer coisa, o Espírito Santo está à disposição. Um abraço a todos. Obrigado, tá? Obrigado. Valeu.